Ah, cara, tem alguma abordagem que você lembra, assim, pra gente poder comentar, que você viu no YouTube, ou que você vivenciou, ou que algum amigo seu vivenciou, que você pode contar, que assim, alguma abordagem muito ruim, que você falou, cara, olha os erros do cara, e alguma abordagem muito boa, que você falou, ó, certeiro. Tá, então eu vou contar uma história de uma abordagem junto, que vem tudo isso que você pediu. Tudo junto? Abordagem boa com ruim e misturando com o que a gente tá falando, que sedução é adaptação. Tá. Quando eu era mais jovem, até pro pessoal entender assim, ó. Não que isso seja melhor, não tô querendo me achar, não tô falando que isso é pior nem melhor, tô dizendo apenas que é diferente. Eu estudo sedução hoje pra ter mais teoria pra apresentar pro meu público, mas todas as garotas, e eu digo todas porque eu já tô noivo há 9 anos, você conheceu ela, todas as garotas que eu fiquei até hoje foram sem ler nenhum livro de sedução e nem em nada. Tá. A maioria das pessoas que ensina sedução hoje, elas às vezes, elas não tinham resultado com mulheres, elas passaram por uma frustração, elas começaram a estudar, elas aprenderam tanto que hoje tornaram-se especialistas nesse assunto. O meu caso é diferente. Eu sempre fui sociável, eu nunca fui o mais bonito da minha galera, muito pelo contrário, eu sempre fui magrelo, dentuço, só que então eu tive que desenrolar sempre no papo. Eu sempre tive que desenrolar no papo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive que aprender com as minhas experiências, com tentativa e erro. E eu sempre fui um cara muito analítico. Até hoje eu digo que a minha maior habilidade na sedução é essa leitura de sinais, essa percepção do que tá funcionando, do que não tá funcionando. Por isso que hoje meu conteúdo é muito baseado em reacts. Eu olho a abordagem de outras pessoas e digo, isso funciona, a galera pode adaptar, isso pode fazer, isso não vai dar certo. Sabe? Porque eu entendo, assim, do que funciona e do que não funciona por estar muito tempo trabalhando com isso. Então, como eu estava dizendo, eu vim de uma... E hoje eu estudo e eu percebo... Inclusive você me analisou. Eu analisei o Vitor. Olha, teve a audácia, a pachorra de me analisar. É mole? Analisou meu pedido de casamento. Muito. Eu concordei com a maioria das partes. A única coisa que eu discordei, eu acho, de você foi que você falou o pedido. Com aliança ou sem aliança? Foi. Eu acho que o momento devia ser um pouco mais mágico, assim, que eu pelo menos ensino assim, que o momento ali do pedido tem que ser um momento mais especial. O namoro, esse aí foi o namoro. Isso foi o namoro. Foi o namoro, a gente foi fazer um bolo, fez um bolo de maçã na casa dela, tudo. Foi o namoro. Aí eu percebi que tava no clima, eu falei, bom, dá a cartada. Aí eu virei pra ela e falei assim, e aí, você quer com ou sem aliança? Ela falou, o quê? Fazendo bolo. Ela falou, o quê? Eu falei assim, namorar comigo, com ou sem aliança? Já cravei, né? Não, deu certo, ótimo, né? Eu como na função de um especialista, eu dei uma incrementa, falei, porque, por exemplo, meu primeiro pedido de namoro, eu levei a minha namorada num terraço de uma festa que a gente tava. Aí eu cheguei e eu já tinha decorado todo um discurso de por que ela era essencial na minha vida naquele momento, por que ela me transformava num homem melhor, por que eu gostava tanto dela, daí eu falei das qualidades dela. Então eu criei todo um momento mágico para fazer o pedido. Então aquilo ali, ela falou, nossa, até hoje é o pedido de namoro mais bonito. Mais bonito. Por quê? Porque eu criei toda uma intenção. Assim, muita gente, e eu aviso, assim, muita gente às vezes pede em namoro com medo de terminar, porque estão ficando e aí tá meio que, como eu posso dizer, esfriando a relação. Quer dar um nitro. E ele quer pedir em namoro e isso é errado. Quer dar um gásinho ali. Né? Isso é errado, porque você não tá girando. A parada tá indo pra lá e você quer forçar uma coisa e acaba não dando certo. Enfim. Mas, como eu tava te falando, eu te analisei, né? E tá lá no meu canal, bem legal. Mas eu não lembro agora o que a gente tá falando. Uma análise não. Uma história que tem tudo isso aí. Abordagem ruim, boa. Então, aí eu tinha amigos que eram muito mais bonitos que eu. E a gente ia pra balada junto. Nossa, e os caras ficavam com as garotas e, mano, eu às vezes ficava com uma menina que sobrou, às vezes eu dava em cima de outras e tentava. Mas os caras às vezes ficavam com 4, 5 meninas, eu ficava com 1, 2. Nossa. Até eu começar a desenrolar e até eu começar a ganhar deles, mas aí eu ganhava na lábia. Entendeu? Por quê? Porque eu comecei a perceber alguns padrões e comecei a agir da mesma maneira. Enfim. Mas aí tinha um amigo meu que ele tinha, e eu perguntava, cara, o que você fala pra mim, né? Ele falava assim, chega nela, fala assim, oi, te apresenta e tal. Aí, em algum momento, você olha pra boca dela e fala assim, o que você faria se eu te desse um beijo? Nossa. E assim, quando você fala isso pra uma garota, ela vai te dar 2 respostas bem padrão. Ou ela vai querer o beijo, ou ela vai te falar, eu vou te dar um tapa na tua cara. E esse meu amigo, por ele ser muito bonito, e por ele ler os sinais, por ele ser bonito, ele tem muita receptividade da garota. A gente pode falar isso é um tema muito bacana de falar. As 3 categorias de mulheres
receptiva, não receptiva e neutra. A gente pode falar, isso é um tema muito legal, acho que a galera vai gostar. Show. Quando ele falava isso, a garota falava, eu te dava um tapa no rosto. Aí ele, então prepara a mão. E aí ele vinha todo bonitão e ficava com ela, porque ela queria ficar, porque ele tinha lido isso. Aí eu, beleza, vou usar essa estratégia. E aí eu, magrelo, cheguei na mina, o que você faria? O que você faria se eu te desse se eu te roubasse um beijo? Ela disse, eu te dou um tapa na cara, então prepara a mão. E ela, pau! Eu, meu Deus do céu, pra você ver como sedução é adaptação. Você não pode usar uma rotina pronta com todas as garotas, que vai ter horas que vai funcionar, tem horas que não vai funcionar. Mas tinha uma que eu gostava muito, que eu ensino pros meus alunos, que é o seguinte, quando você tá num clima... Que assim, muita gente pensa que cantada não dá certo. Tá. Cantada dá certo se você utilizar ela no momento certo. Lembra que eu falei que durante uma conversa existem vários estágios? Sim, sim. Você pode chegar pra uma garota e perguntar, você quer ir passar a noite comigo lá debaixo dos lençóis? Pra uma garota, você pode falar isso pra ela? Pode. Em algum momento você pode. Em algum momento, exatamente. Se você chegar pra uma garota que você acabou de conhecer e falar isso, você vai tomar um tapão ou você vai... Tapa na cara. Vai ficar preso. Aham. Aí, então, em algum momento você pode pegar e falar pra garota... Em algum momento você pode pegar e falar pra garota isso, né? Então, tudo é um momento. Então, cantada às vezes funciona. Então, em momentos que eu sentia que existia uma intimidade com a garota, que era um momento que eu já tava ali com a aproximação do meu corpo próximo a ela permitindo, em algum momento que ela estava rindo muito das minhas piadas, eu falava o seguinte, eu olhava pra ela e falava assim, nossa, a gente tá um tempão conversando, eu só penso numa coisa, esse seu beijo deve ser uma delícia pra ser assim tão difícil. Então, o que eu falava? Eu demonstrava o meu interesse por ela, certo? Sem ser muito ofensivo, eu tava falando do beijo dela. Se a resposta fosse negativa, para garota, sai fora. Assim, foi só uma suposição, e aí me defendia de alguma forma. Mas como eu não usava isso, eu até falo para os meus alunos, cara, eu não recebia toco de mulher. Por quê? Porque eu não ultrapassava o limite se eu não percebia os sinais de interesse. Não tem como você tomar toco se você não tentar um negócio que leve ao toco. Exatamente. Então, assim, eu interagia com as garotas. Interagia. Colhia a maior quantidade de sinais possível. Quando eu via que era 100% de certeza, aí vai o checkmate. Entendeu? Que doido. Caso contrário, eu só mantinha a interação. Obrigado, prazer te conhecer, tchau. E não queimava aquela ficha, porque aquela ficha poderia, às vezes a rejeição da garota não é pra você, é pro momento. Ela quer ficar com você, mas o ex-namorado dela tá na mesma festa e ela não quer ficar na frente dele, já aconteceu comigo. Então, às vezes você tem que ter esse jogo de cintura e entender esses sinais. Então eu falava isso pra garota, o seu beijo deve ser uma delícia pra ser tão difícil. Geralmente elas falavam, não é difícil, é porque você não tentou ainda. E aí eu ia lá e partia pro beijo, né? Fazia um movimento de partir pro beijo. Tipo, lá vou. Daí eu me aproximava, botava a mão no rosto dela e me aproximava pro beijo, né? Se ela pegasse e falasse assim, às vezes elas ficavam confusas. E elas falavam, daí eu já tinha uma pronta pra isso. Eu falava assim, você não sabe, né? Você nunca se beijou pra saber se o seu beijo é bom? Aí elas, realmente. Assim, então, se você quiser, eu experimento e eu te conto. Aí eu quebrava o clima de novo. Entendeu? Bom. Então, essa aí rolava. Eu fiquei com muitas garotas usando essa. E foi uma rotina de graça pra vocês. E já aprenderam uma cantada matadora, que é conteúdo exclusivo, cara. Mas não usa isso fora do tom. Tem que ter muita intimidade. Contexto, prudência. Exatamente. Não adianta você chegar... Ou carnaval, né? Que carnaval aí tá permitido. Carnaval...